Graças a Deus. Senhor Juliano, eh, de tudo que ele falou, o que o senhor acha que faria sentido para a gente no momento de hoje prestar atenção? Muito bem. A proposta de trazer Marcelo, pseudônimo, se dá que pela oportunidade de se ter contato e comunicação com alguém que já conseguiu se despir das suas máscaras. Conseguiu se, embora que ainda a cultive, mas já conseguiu se colocar quem, além da sua própria vaidade, consegue já ser verdadeiro. Claro que sim. A partir do seu ponto de percepção. Olá, tudo bem? Olá, você pode me trazer água? Olá, Qual é o seu nome, por gentileza? aqui vou usar o nome de Marcelo. Tá bom, muito obrigado. Senhor Marcelo, eu vou lhe chamar assim, tá bom? Perfeito. Pronto. Então, o senhor, quando o senhor descobriu a condição em que se encontra hoje, como é que foi? A condição você fala de quando eu morri. Foi Pronto. terrível, foi assustador, foi uma situação muito difícil. Muito obrigado. Foi difícil a constatação de estar morto e continuar vivo ou a dor da passagem, do físico? Cair na real, entende? Cair na real que tudo pelo qual você objetivava se foi. Que tudo que você prezava como importante não era. Que tudo que você ainda tem saudade, apego, vontade de estar junto, participar, não é possível. Muitas vezes é frustrante. Mas hoje eu já descobri que a revolta não vai colaborar comigo. Já me revoltei bastante. E o resultado não me ajudou. Quem ouve pode até pensar que é um fraco da cabeça, mas só quem passa por isso para dizer, né? Digo de primeira mão que você colocou algo bem interessante. Só quem passa pela situação consegue ter real dimensão do que é isso. Porque eu cultivei tudo aquilo que a vida, então, no meu momento, colocou como imperativo. Eu tive família, fui bem sucedido no meu ofício, tive posses, era até engajado, posso dizer, mas de um instante para o outro, tudo se desfez.
O senhor falou fui até o que, posso dizer? Invejado. Invejado, claro que sim. E num piscar de olhos, tudo isso, tal qual um castelo de areia, quando vem a onda, desapareceu. O senhor preferia não ter ambicionado tudo isso para não ter essa decepção tão grande? Fazendo uma análise hoje, sim. Se pudesse eu conversar comigo mesmo quando na minha juventude, sim. Diria para não dar tanta importância para essas coisas, porque isso tudo vai ser removido de você, sem que ninguém faça qualquer tipo de força. Porque hoje eu já começo a perceber que de verdade nada foi meu. Pode-se dizer que tudo o que recebemos na Terra é um empréstimo para que a gente possa crescer na prática do bem? Sabe que esse tipo de discurso eu ouço muito que me circundam, que estão e que realizam um trabalho junto com outros que se encontram nas mesmas ou próximas das minhas. Então, eu não tenho certeza se realmente é assim. Algumas coisas eu ainda sinto muita falta. Eu sinto muita falta de alguns sabores que esses eu não alcanço mais. Eu sinto muita falta ainda de alguns prazeres que esses eu não tenho mais aqui. E que até os busquei, mas aonde eles levam estando morto, é um caminho de bastante dor. Então eu hoje já estou escolhendo me abster, porque a dor não paga. A alegria, a satisfação do prazer e do sabor não paga. Não paga a quantidade de dor que vem junto com isso. Claro que sim. Então o senhor está explicando que a passagem não transforma nenhuma pessoa em santo, continua com os mesmos gostos e desejos. Com certeza, certamente, não há dúvida que sim. Com as mesmas, posso dizer hoje, com as mesmas carências, com os mesmos, até mais, com uma amplificação, num primeiro momento, dos medos. Uma grande amplificação dos medos, porque são momentos, instantes e dias, meses, anos de total incerteza de absolutamente tudo. De absolutamente tudo, menos de que a vida continua, né? Pressuposto de absolutamente tudo, menos a certeza de que se está ali, Claro. vivenciando isso tudo. Sim, senhor. Eu vejo que o senhor, no seu discurso, que com muito respeito chamo de discurso, mas na sua maneira de falar,
o senhor não tem problema nenhum com dizer a verdade como pensa e como pensou. Talvez hoje, analisando bem, seja uma das pequenas vantagens que eu posso falar assim, de ter morrido. Hoje eu já consigo, de maneira até com certo entusiasmo, falar como eu realmente me sinto, porque enquanto eu estava vivo, durante toda a minha vida, eu usava máscaras, eu usava subterfúgios e mentiras com a família, com os meus pais, eu me portava de determinada maneira para ser aceito ou ser correspondido. Quando depois montei a minha família, da mesma forma, junto dos meus colegas na minha profissão, eu também tinha um determinado linguajar, uma maneira de me expressar e escondia aquilo que realmente pensava e sentia em prol de uma aparência que era melhor aceita por todos. Então, hoje eu tenho um entendimento, sim, que isso não tem o menor valor. Claro que sim. Mas o senhor dava valor naquele então? O senhor acreditava que era por culturação, o que aqueles ao seu entorno ensinavam pelo exemplo, ou existia um gozo próprio interno originado num egoísmo, numa vaidade que lá estava? Muito, muito bem colocado. Então, nós usamos, e digo nós porque eu ainda me pego nisso, nós usamos o subterfúgio de dizer que é uma questão de cultura, de educação e respeito, quando que vejo em mim que, na verdade, nada mais é do que vaidade. 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 Vaidade de querer ser visto e bem aceito pelos outros. A vaidade tendo uma maneira de me portar e ser, de conseguir manipular os outros aos moldes do que eu quero, ou do entendimento que eu quero que eles tenham daquilo que digo ou faço. Vaidade. Vaidade. Então pode-se dizer que era um tipo de um vício que causava dependência e que buscava numa forma de subjugar os outros a seu bel prazer. Sim, e muito mais que isso também, se você começar a analisar mais profundamente, como estou vendo hoje em mim, também uma fraqueza no meu caráter. Isso sim, fraqueza de caráter é responsável outros ou era o senhor mesmo? Olha, me dá muita vontade de poder apontar muitos outros, mas não consigo mais esconder isso de mim, nem tendo vontade de mentir. É fraqueza de caráter só minha. Claro que sim. A fraqueza de caráter, então, era o efeito colateral do vício de buscar aquela satisfação de subjugar os outros baseado no que o senhor tinha, na sua inteligência, e chamava aquilo de vaidade, né? Perfeitamente. Uau. Pronto. Então, a religião tem o papel de preparar a gente para a morte. A sua, o senhor tinha alguma e ela preparou o senhor para a morte? Não que eu fosse qualquer tipo de beato, então eu tinha uma religião, sim, mas eu não a seguia. Eu apenas me dizia assim, mas não tinha qualquer tipo de contato real, interesse ou aprofundamento nela. Então, o que eu posso dizer é que, de maneira alguma, qualquer coisa que eu tenha passado durante a minha vida me preparou para a minha morte.
Claro que sim. Uau. O senhor, qual religião o senhor era? Eu era católico. Não praticante. É só de nome, né? Porque fui batizado quando nasci pelos meus pais e era isso. Não tinha nenhum tipo de ligação, correligação com isso, mas a sociedade demandava que assim o fosse. O senhor lembra o tempo em que o senhor esteve na Terra? Eu me A época? recordo, sim, me recordo. Eu nasci nos idos da década de 40 e desencarnei por volta da década de 80 a 90, pelo que me consta. Claro. E hoje o senhor entende que estamos no ano 2025. Hoje eu já tenho essa noção de que já fazem mais de 30 anos que eu morri. Pronto. Então, existiu decepção quando se deu conta que a vida continuava? Decepção. Não decepção, revolta. Revolta Revolta. porque ela acabou. Revolta porque não é porque a vida acabou, é que acabou o seu acesso ao que lhe viciava e alimentar e a condição de alimentar aquele vício. Perfeitamente. Entendi. Revolta porque eu não tive mais a facilidade do acesso do que me contentava. Então era que nem uma criança de quem foi tirado os brinquedos. Perfeitamente. Perfeita. Ainda me sinto assim. Uma criança que quer brincar, mas hoje já compreendo que vale a pena segurar os impulsos. Mas ainda Então, os tenho. claro. Então, vamos voltar um pouco atrás. O que é que causou o seu falecimento? Ou o falecimento do seu corpo, né? Eu fui atropelado. E não tinha nada a ver com conspiração. Não, vendo hoje não houve conspiração de ninguém, foi só o mais puro descuido meu. Pronto. O senhor tinha que idade? Por volta dos meus 45 anos. Claro que sim. Pronto. Morri e agora? Vamos voltar naquele momento. O senhor acordou, estava tudo escuro, o senhor foi para o que a gente chama de umbral, como é que foi? Sim. Como eu posso lhe falar? Então, eu não sei se é umbral mesmo que se chama, mas eu passei como se eu me sentia preso, atormentado. Todas as minhas inseguranças vieram à flor da pele sobre mim e ainda sentia as dores do impacto. Uau. Então, se isso é o umbral, se esse estado de dor e de solidão é o umbral, então sim. Quem está ouvindo pode pensar que é parecido com um pesadelo, então, aonde você quer acordar e não consegue, mas será Perfeitamente. isso ou algo pior? Um imenso pesadelo que parece que não tem fim. E desesperador pesadelo. Claro. Então, posso arriscar dizer que o ser humano que tem um pesadelo e depois acorda não está descrevendo bem o que o senhor passou, né? Se me recordo, de acordo com os pesadelos que eu tinha quando em vida, é muito, muito, muito sutil e suave. Porque
quando em vida, você no seu sono, eu no meu sono, eu tinha as minhas noites mal dormidas, mas o que ficava era uma vaga recordação de qualquer coisa. Isso é bastante... Esse pesadelo que falo de quando da minha morte é tão real que sinto na pele até hoje, se parar para pensar mais fortemente sobre isso. O que confirma o ensinamento dos espíritos que dizem que depois de desencarnado, aquele que se ocupa com lembranças do passado se transporta a ele e revive tudo. Sim, exatamente isso. Se eu me permitir cair na angústia ou na revolta ou raiva, sim, eu passo a ter isso novamente sobre mim. Que interessante. Então, existia, por exemplo, outra pessoa naquele mesmo lugar, choro, ranger de dente, o tal do fogo do inferno, ou como que é? Não, para mim isso não, eu não tenho nenhum tipo de lembrança disso. Era muito mais eu comigo. Não tinha mais ninguém ali fazendo qualquer coisa. Eu estava comigo mesmo e vivenciando toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa mágoa, mas era eu. Não havia fogo, havia muito mais frio. Eu senti muito, muito frio, não fogo. Claro, a gente também aprende que a experiência depois do desencarne, do início da vida, né, depois da morte, é muito particular e está diretamente relacionado ao que cada um herdou durante a vida em termos do que pensou, do que sentiu, do que fez. Pode-se dizer que o senhor não fez mal? Olhando a partir do ponto de vista que tenho hoje, eu não posso dizer que não fiz mal. Eu vivi uma vida onde eu pensava para mim, onde eu agia de acordo com o que era interessante para mim e só para mim. De modo geral, eu não me interessava pelos outros se não levasse qualquer tipo de vantagem com isso ou isso não fosse interessante a mim. Então, não que eu tivesse qualquer intenção de fazer o mal a quem quer que seja, mas eu também não me importaria muito se esse mal fosse feito a outro, desde que com isso eu alcançasse os meus desejos, as minhas vontades e ambições. Entendi. Foi um tipo de um egoísmo, né? Perfeitamente, posso dizer que sim, bastante egoísta e tenho a plena consciência de que o mantenho ainda hoje, porque eu apenas me controlo porque eu compreendo que não vale a pena. A dor supera em muito o prazer. Então eu me controlo em função disso, não que eu tenha qualquer tipo de atitude benemérito ou qualquer coisa assim. Não, é o mais puro egoísmo, como você fala. Entendi. Então o senhor, quando olha para trás, sente que pessoas foram enviadas até o senhor pelos seus guias espirituais para lhe orientar um caminho melhor, para modificar sua conduta, sua forma de ver o mundo enquanto estava encarnado? Analisando a partir dessa perspectiva de pós-mortem, vamos colocar assim, né? Pós-mortem. Sim, eu percebo que eu tive inúmeras oportunidades
de fazer escolhas menos egoístas, de me deslocar muito mais para um entendimento de colaboração, mas nunca escolhi por isso. A oportunidade, sim, ela vinha, mas não que a quisesse. Eu não escolhia ela mesma. Sabendo o que o senhor sabe hoje, eu vou colocar 4 camas. O senhor vai me dizer qual delas o senhor não se deitaria ou se deitaria menos. A da ganância, a da vaidade, a do orgulho ou a do egoísmo? Interessante. Ainda hoje, posso dizer que entendo que não me deito nelas nesse momento, mas durmo virado para elas. Se você consegue me compreender. Mas, voltando atrás, penso que da vaidade. Porque a vaidade, olhando assim, ela me conduzia a flertar e muitas vezes me deitar nas outras camas também. Claro que sim. Sabe que quando a gente sustenta uma vaidade é porque o orgulho está dando esse combustível de algo que a gente conquistou, de que acredita que é, né? O senhor tinha uma aparência bonita ou era o dinheiro? Eu conquistei as coisas que eram importantes. Eu já vim de uma família não tão abastada, mas com condições. Eu usei dessas condições para me tornar razoavelmente rico, tendo uma certa influência política. Eu usei dessa influência para ter um bom casamento, constituir uma bela família e tinha algumas amantes que eu tinha plena condição de manter todas elas e fazer os meus negócios que me dessem vantagem. Então, Entendi. não me achava de mau aspecto, mas não era a minha aparência que eu sustentava. Claro. Era a sua inteligência para usar as conquistas em seu favor e subjugar os outros. Pode sim, pode. Mas por aí sim. Entendi. Exatamente isso. Pronto. Interessante é que isso se tornou um hábito, um vício também. Vez por outra, acontece a mesma coisa agora, só que não são poucas as vezes que eu dou com os burros na água. Dá um exemplo. Por exemplo, eu busco uma determinada vantagem num determinado afazer ou serviço. Só que eu tento conversar com um de um lado, com outro do outro, para ver se eu consigo fazer com que eles façam para mim sem que eu tenha que me mover. Mas, de alguma forma, eles acabam sabendo disso e eu entro numa situação vexatória. Que hora que o senhor descobriu que eles leem os seus pensamentos? É exatamente isso. Exatamente isso. Pronto. Então, basicamente, a gente, pelo livro do André Luiz, a gente sabe que tem pessoas daí do outro lado que quando tá numa colônia não quer trabalhar de jeito nenhum. Ou seja, herdou a preguiça que tinha aqui e dá um monte de desculpa. Então pode-se dizer que o senhor, de certa forma, utilizou dessas formas, dessas conquistas, vamos dizer, entre aspas, para tentar manipular os outros aí também.
Claro que sim, claro que sim. E só não continuo fazendo porque é impossível, mas se conseguisse, claro que faria. Entendi. Porque, apesar de que tem mentores espirituais, tem pessoas no mesmo nível de entendimento que o senhor, ou até mais baixo. Sim, sim, tem os recém-chegados. Ixi, tá certo. A esses a gente entrega a vassoura, o esfregão mais pesado, o lugar mais sujo para limpar. Entendi. O senhor hoje já aprendeu que seria uma forma de caridade que o senhor ainda não está nesse nível de praticar. Eu gostaria de dizer que sim, mas não, Não, não. Ainda não consigo. entendi. Não, tá certo. É questão de tempo, né? Tá bom, então. Qual que foi o maior aprendizado que a morte lhe deu? Que a inteligência, que a sagacidade, elas têm um potencial de ser usado para autodestruição gigantesco. Coisas que eu valorizava tanto e que achava que eram tão importantes, percebo que foi exatamente isso que me colocou no estado em que eu fiquei. Aquilo Uau. que era tão importante, que eu tanto valorizava, é a minha ruína. Sim, senhor. Eu ia pedir as palavras finais para o encontro de hoje, mas antes disso, parece que por tudo que o senhor passou e nos passou hoje, é, tem uma lição que eu quero que o senhor deixe com as pessoas que estão ouvindo. Parece que depois da morte, ninguém prende o senhor numa colônia. O senhor é livre para ir e voltar e, e se aproximar de encarnados e, ou seja, continuar alimentando os vícios que tinha na Terra. Como eu falei, sim, isso é perfeitamente possível, só que isso fatalmente leva à dor. Eu já fiz isso muitas vezes. Já busquei estar próximo muitas vezes de muitos que eram conhecidos meus, colegas, amantes. O preço é alto. Então eu só cansei da dor. Foi recomendado ao senhor não falar com muito detalhe sobre essa dor e esse preço? Parece que o senhor evita. Não que eles tenham recomendado, mas eu ativamente faço questão de não buscar recordação nisso, porque Ah, é muito entendi. fácil disso me levar para lá novamente. Tá certo. Mas como aprendizado, fica pra gente que é, é uma vibração que você adentra e que nem as pessoas que estão assim perdidas num jogo de aposta, por exemplo. Ah, só mais uma, só mais uma, só mais uma. E quando o senhor vê, tá, tá afundado naquilo, não na escuridão, mas naquela. Como se fosse um imã, né? Que agora que quanto mais perto chegou, já não consegue soltar mais. Sim, quando você se dá conta, você está tão tomado por aquilo que é praticamente uma simbiose. E você nem mais sabe o que é você, se você é aquela necessidade da experiência, do prazer e da satisfação, e se você realmente existe e você só toma consciência da sua
da sua existência quando a dor supera o prazer. Dizem que sempre tem alguém que intercede por nós. Alguém intercedeu pelo senhor? Quando você fala de interceder, você fala de Fez uma alguém oração. oração. Claro. Pediu assim, ó. Vai lá para o meu filho Marcelo, ou meu amigo Marcelo, cuida dele, ele me ajudou tanto na vida, na minha encarnação, ou alguém que é desencarnado de repente de outra vida que pedia pelo Senhor, ou seu guia espiritual que rogava a espiritualidade superior para alguém, não Olha, sei. eu não sei lhe dizer se alguém fez alguma oração, alguma coisa assim. Eu realmente não, eu não sei lhe dizer. O que houve é que em todas essas situações que eu repetidamente me coloquei, sempre houveram, não necessariamente o mesmo, mas sempre houveram aqueles que estavam com uma mão estendida. Claro. A única questão que estender a mão de volta demandava abrir mão daquilo, da situação em que se encontrava. Claro. E nós nos viciamos até na dor e no sofrimento. Realmente. O senhor diz mais depois de desencarnado e encarnado também, ou não? É que quando se está vivo, não se tem tanta consciência, porque parece ser o normal que todo mundo faz. Claro, entendi. E o corpo tem essa forma de interface que a dor não chega tão forte, né? Ameniza brutalmente as coisas. 90%? 99999. Sim, senhor. Claro que sim. E no final, qual é o espírito que o senhor entende que de maior evolução com quem o senhor já teve condição de conversar? É que Eles não deixam saber. não é nem o que eles não deixam. Hoje eu percebo, quem não tem a mínima condição de entender isso sou eu. Claro que sim. Não é que... Então, já tive contato com muitos outros e que, pela maneira como se parecem, certamente estão numa situação bem melhor que a minha. Certamente estão. Mas quem está melhor que quem? O senhor já descobriu o que é que... O senhor não precisa falar se não quiser. O que é que falta, que o senhor já identificou, largar? Dizer assim, esse osso eu não larguei ainda. Eu? Sim. Ah, Que é o maior obstáculo. Eu sei que todo mundo tem bastante coisa ainda. praticamente tudo. Sim. Entenda que eu só tenho um simples entendimento. Eu cansei da dor. Boa. Eu não cansei do prazer, eu não cansei da manipulação, eu não cansei da vaidade, eu não cansei disso tudo, eu cansei da dor. Mais do que eu almejo tudo isso, só. O senhor sabe que tem espíritos que se manifestam através de médiums como pseudo-sábios. O senhor já fez isso? Olha, desde que eu morri, essa é a primeira vez que me trouxeram para uma situação assim. E o que o senhor achou? Conta pra mim, desde o começo que lhe convidaram, aonde que o senhor estava, quando falaram disso, como é que foi? Bom, eu estava lá nos meus afazeres, teve uns que vieram ali conversar comigo, disseram que ia acontecer uma conversa, e que se eu estava disposto a participar dela, eu disse que sim, até porque poder estar aqui
próximo a tudo isso, sem ser engolido por isso, é uma experiência nova para mim. Uau, que incrível. E depois o senhor não chegou a perguntar qual que é o propósito e o que que eles falaram? Eles falam que pediram quando viesse aqui para ser o mais honesto e sincero possível, o que nem precisavam me pedir, porque eu já seria de qualquer forma. Claro que sim. Claro que sim. Aliás, pensando agora, acho que foi por isso que me convidaram. Ah, uau. Sim, senhor. E o senhor vê perspectiva futura para o senhor do quê? Perspectiva futura, o que eu vejo para mim nesse momento é trabalhar, e nesse trabalho conseguir vivenciar esse trabalho sem que me seja um incômodo. Ah, Porque sim, se eu disser que eu acho mil maravilhas, é uma total mentira. Eu não acho. Como eu disse, eu só recebi uma oportunidade para não sentir a dor. sim. E eu abracei ela. Pronto. Leva tempo, o senhor acha? A gente Parece. conversou agora com um desses espíritos organizadores, o senhor Juliano, e ele disse que a evolução não é meta e nem mérito, que é um despertar que uma pessoa pode acessar a partir do momento que ela abre mão de tudo aquilo que, como o senhor falou, não está disposto a abrir mão no momento, né? Eu não entendo bem dessas coisas. Tá bom, entendi. Tá certo. Faz sentido. O senhor tem que agir de acordo com aquilo que o senhor entende bem, né? Eu tô descobrindo que ser pelo menos fiel a mim tem um certo valor. Boa. Tá certo, então. Então, se eu dissesse que por qualquer tipo de vaidade, e seria muito fácil dizer que sim, que essas palavras são corretas, verdadeiras, porque soam bonito na sua entonação. Seria muito fácil, mas aí eu teria que abrir mão da única coisa que me sustenta hoje, que é ser verdadeiro comigo. Boa. Claro que sim. Esse encontro que ele teve com o senhor faz quantos dias? Para mim foi agora. Ah, entendi. Entendi. Faz pouco tempo, então. Eles foram lá e falaram. Antes de chegar aqui, me colocar aqui, eu estava lá, e aí vim para cá. Entendi. E eles foram hoje mesmo e comunicaram com o senhor: existe isso, topa, vamos. Não é que leva uma semana para organizar. Não, foi uma conversa de minuto. Entendi. Mas vocês aí sentem o tempo passar igual na Terra, né? Um dia, 2 dias. Existe uma percepção de tempo, sim. Hoje eu tenho muito mais essa percepção de tempo, mas quando eu ainda não me controlava, essa percepção era muito diferente. Certo. Minutos, horas, dias, isso a gente não vê passar. Porque você nem pensa nisso. O senhor viveu no Brasil? Vivi no Brasil. Entendi. E tá bom, não precisa falar de detalhes da sua vida. Qual seria a sua mensagem final pro encontro de hoje? Já aproveito a agradecer de verdade, porque foi realmente uma forma de abrir os nossos olhos, que ainda seguimos aqui encarnados,
para que a vida continua com aquilo que você construiu, pô. Mas você já bem o disse. A coisa toda, a vida continua. É exatamente isso. E essa nua e crua realidade, ela pode se tornar o seu calvário. Então, comece, e se eu pudesse ter feito isso antes, comece a pensar. Comece a pensar no que você está fazendo na vida, porque você vai ser refém dela. Claro que sim, entendi. Comece a pensar no sentido de ao que você dá valor. Isso que é importante mesmo, porque você vai, isso é o que vai continuar com você. E quando você morre, você então não tem mais a barreira e tudo vai recair sobre você como uma sucessão de ondas e você vai se afogando. Claro que sim, entendi. Tá certo então, senhor Marcelo. Muito obrigado por essa oportunidade de ouvir um pouco da vida após a morte. Muito obrigado. Se o senhor tivesse no meu lugar, na sua encarnação, com 45 anos, e tivesse a oportunidade de falar com o espírito, o que o senhor perguntaria? Boa pergunta. O que, se eu pudesse voltar atrás e perguntaria como fazer para quando morrer não passar por tanta dor? E se você me perguntasse isso, Hoje, eu diria: nunca pense em você. nunca pense em você. Hum. Porque eu só pensava em mim. Claro. Nunca pense em você. Então, pense no quê? Em tudo, em todos os outros, menos em você. Entendi. É como que dizer assim, quando você começa a olhar para fora, é como se já tivesse cheio e pleno. O vazio não te abraça. Eu desconfio mesmo que pelo resultado eu tive uma vida vazia. Não, mas teve seu valor com certeza. O senhor saberá com o tempo analisar melhor e vai ver que até um... Não consigo. Não, com o tempo, não. com o tempo, com o tempo. Pode ser que em algum momento até isso me venha. Não vou discordar de você porque eu não sei do futuro. É, Mas hoje eu sei que a tudo que eu me dediquei entendi. foi vazio. Foi vazio, entendi. No sentido de querer alimentar algo que não precisava alimentar e o buraco que existia era criado pelo senhor mesmo, né? E continua lá. Aham, aham. Claro. O tempo, né? Você acha que o tempo é o senhor de tudo?
se você entende como tempo uma quantidade enorme de oportunidades de se reavaliar, repensar e recomeçar, Claro. parece que sim. Sim. Contando também com o auxílio de tantos espíritos caridosos, né? Posso dizer em primeira mão que sim, que sem a contribuição desses, dificilmente se conseguiria permanecer afastado dos meus vícios. Nossa. Que bom, né? Que tem alguém que ajuda a gente. O senhor sente isso e sente, por causa disso, também vontade de ajudar outros? Como está fazendo agora, né? Eu não considero que eu estou aqui ajudando ninguém, eu considero que eu estou conversando e que eu não preciso fazer o que eu fazia lá. Para ser bem verdadeiro. É muito mais agradável aqui. Aqui está tudo bem, está amparado, tem uma série de coisas, os cantos ao redor, né? Não tem esforço, está sentado, está tranquilo. Uau. Claro que sim. Entendi. Tá bom, então, senhor Marcelo. Muito obrigado por essa oportunidade de falar com o senhor. Eu agradeço. Muito bem. Tá certo. O senhor aí perto do senhor, o senhor vê quem? Que é algum espírito? Tem vários outros como eu que estão aqui ao nosso redor. Sim. Qual deles o senhor vê como mais ocupado com essa comunicação? Ocupado com essa comunicação, eu não sei dizer. Tudo bem, não tem problema. Pedir a ele que venha e termine o nosso encontro depois que o senhor sair. Diz quem está tomando a frente deles. Isso. Tá. Sim. Tá certo. Muito bem. Muito obrigado, viu? Boa viagem de volta. Tá. E que Deus abençoe. Pois bem, então, esse foi o segundo. Claro que sim. O senhor Juliano? Sim. Graças a Deus. Senhor Juliano, de tudo que ele falou, o que o senhor acha que faria sentido para a gente no momento de hoje prestar atenção? Muito bem. A proposta de trazer Marcelo, pseudônimo, se dá que pela oportunidade de se ter contato e comunicação com alguém que já conseguiu se despir das suas máscaras. Conseguiu embora que ainda a cultive, mas já conseguiu se colocar além da sua própria vaidade e consegue já ser verdadeiro. Claro que sim. A partir do seu ponto de percepção. Entendi. Então, de tudo que ele falou, o senhor acha importante a gente prestar atenção nisso exatamente, né? Que a vida continua e que existem essas prisões em que nos inserimos, que depois não se sabe quanto tempo, e ainda assim ele tirou, ele entendeu, mas segue dentro dele. Perfeitamente, é exatamente isso. Ele só desperta para a realidade em que se encontra. Ele ainda não está fora dessa realidade, ou isso já tenha passado. Não, ele está desperto para a real situação. Caminha nesse despertar para uma suavização dessas situações, desses valores que ele alimenta.
né? Mas ele ainda os tem em grande monta. Pode-se dizer que é como se existisse um lobo, como tem um ditado aqui na Terra, tem dois lobos que a gente alimenta, né? O do bem e o do vício ou da ignorância. Então, depois de ter alimentado tanto esse lobo, tem que deixar ele, como se dizer, ao não alimentar, e diminuindo de tamanho até desvanecer. Mas ele está sempre lá. E se você alimentar, ele volta a crescer. E entenda que esse lobo está acostumado a ser alimentado, ele vai ficar muito mais raivoso por não estar sendo alimentado. Claro, é uma sensibilidade que aumenta, né? Muito mais. Entendi. E isso requer de vocês, ou as pessoas que cuidam dos seres humanos nessa condição, uma doação, um desprendimento, além de um estudo e inteligência como aquele de um médico aqui na Terra. Sim, cabe. A análise ela é bem-vinda nesse sentido. Se você olhasse a partir do entendimento, usando de comparação na questão da medicina, praticada principalmente nesses últimos séculos dentro do planeta, sim, seria exatamente isso. Dentro da nossa percepção, da nossa vivência, se trata muito mais de um acolhimento de alguém que está só um passo atrás de onde nos encontramos hoje. Então, muito mais dentro do que a gente vê, nós estamos, quando acolhemos a esses, estamos também acolhendo uma parte de nós que está ali. Claro. É como eu falei com o monge, né? Eu falei, por que os mestres ascensionados, eles vêm ter conosco, sobretudo as pessoas entre nós que não necessariamente nos reconhecemos como iluminados ou evoluídos. Ele falou, quanto menor e quanto mais se necessita, mais é o lugar onde eles querem estar. Perfeitamente. É exatamente dessa maneira, porque não conseguimos nos perceber aquém disso. Nós nos percebemos como sendo aquilo também, estando uma vez mais naquela situação novamente. E não temos mais a condição da passividade em relação a isso. Nós realmente fazemos questão de participar. Claro que sim. Então, Sr. Juliano, qual seria a sua mensagem final para o encontro de hoje? Muito bem. O que posso deixar para os meus irmãos, meus amigos, que são realmente queridos, todos vocês, é que, como já colocamos anteriormente, a vida é uma sucessão de despertares. E esses despertares, todos nós temos a oportunidade de realizá-los nesse momento. Nesse momento de agora, você pode despertar um pouco do que há em você hoje. E passe com isso, então, a ter uma constante de despertar a cada dia. Porque cada dia que vocês têm, cada nova oportunidade, é uma oportunidade de, nesses despertares, ampliando a sua autocapacidade de percepção da vida. A vida, ela é incrível. E nunca, e sob hipótese alguma, em qualquer tipo de circunstância, acreditem que vocês já descobriram as coisas. Porque quando descobrimos qualquer coisa, nada mais é do que sinal que há uma infinidade de outras tantas para serem descobertas. Nós, e me incluo nisso, assim como todos vocês, nós estamos no limiar do próximo despertar sempre. A coisa
não têm fim. Não se tornem, não se coloquem a par ou aquém disso. Adentrem esse processo de bom grado, com o coração aberto e ouvidos receptivos, porque todo novo instante é instante novo de possibilidade e oportunidade. Perfeito. Graças a Deus, agradeço muito ao senhor e à equipe e peço que, se for possível, continuemos esses estudos nas semanas seguintes, viu? Perfeitamente, perfeitamente, sim, isso é bem possível que façamos ainda mais, trazer mais alguns, já com outros patamares de percepção, para vocês poderem acompanhar como são os degraus e as situações que, muito provavelmente, cada um de todos vocês ainda vão ter que transcorrer. Uau, realmente. E, sobretudo, dentro da nossa perspectiva, que às vezes acreditamos estar tão avançado e muitas vezes somos os últimos da fila, né? Existe aquela máxima que já foi e é amplamente colocada, que é importante que se tome atenção a isso. Se chegar em qualquer lugar, sente nas últimas filas, porque seria honroso ser levado à frente e talvez seja vergonhoso ser pedido que volte atrás. Uau, perfeito. Então, senhor Juliano, muito obrigado realmente. Foi de um valor inestimável esse encontro e certamente o anterior e os futuros, porque isso nos permite realmente olhar para a realidade da vida sem véu, né? Sem véus. Muito obrigado pela oportunidade, pela boa vontade que nós percebemos que vem de você e de todos esses colegas que também são empenhados nessa divulgação. Realmente, todos nós aqui já entendemos e já compreendemos que esse planeta já pode receber um pouco mais do que até então. Graças a Deus. Fico muito animado com essa colocação e muito agradecido, viu? Muito obrigado. Muito obrigado.